Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 9 do curso de História Geral. A aula, portanto, será Roma, a crise da República e o advento do Império. Bom, nessa aula, a gente tem que vir com aquela carga de informações que foi debatido na aula anterior, das transformações econômicas e sociais trazidas pela expansão. A gente tem que lembrar que os pequenos produtores sofreram, portanto, criou uma classe cada vez mais miserável na realidade romana. Então, o afortunamento de grandes patrícios comparados com os plebeus. Alguns plebeus também se dando bem, como é o caso dos clientes, que tem também uma ligação com os patrícios. Então, esse processo de expansão trouxe também guerras civis, a luta pela plebe, os miseráveis escravos por melhores condições de vida e de generais e homens nobres pelo poder, fez com que os últimos 2 séculos da República fossem caracterizados por lutas internas e guerras civis, que acabaram em uma última análise resultando na queda do regime republicano. Então, a crise ela veio se somando até chegar na crise propriamente dito. Isso veio por centenas de anos, por 200 anos, 300 anos, que isso veio se somando e resultou na crise da República. Então, um dos principais elementos da tensão política da República era a situação de miséria que atingia a plebe ociosa e concentrado em Roma. Roma virou um centro urbano nesse tempo já. Em 133 a.C., Roma era um dos principais centros urbanos do mundo. Em 133 a.C., Tibério Graco, eleito tribuno da plebe, a plebe foi ganhando vários direitos A plebe foi ganhando direitos durante a República. Porque você tem que sempre lembrar que os patrícios eles tinham direitos e deveres. Mas os plebeus só tinham deveres, não tinham direitos. E ao longo da República, os plebeus lutaram por seus direitos, fazendo justamente aquele jogo de não participar mais da guerra e não defender a República, porque eles concentravam a maior carga no exército, para que os patrícios pudessem preservar a sua riqueza e a sua produção agrária. E eles chegaram num estádio em que os patrícios já não precisavam mais deles, porque os patrícios agora estavam em expansão e estavam escravizando inimigos conquistados. Então o povo, a plebe, o povo romano pobre não aguentava mais isso, estavam num estado de miséria, porque os patrícios não precisavam mais do povo, porque usava a escravidão já das terras conquistadas. E esse povo tendeu a se concentrar em um meio urbano para conseguir os trabalhos urbanos. E essa cidade foi principalmente Roma. Então, com Tibério Graco, por tanta miséria, com um povo tão pobre, eles conseguiram eleger um tribuno da plebe chamado Tibério Graco. Embora fosse de origem patrícia, propôs uma lei de reforma agrária que limitasse a posse das terras do Estado, agir públicos, porque o agir públicos é coisa pública. Então, a terra, se ela pertence ao Estado, ela é pública. E quem toma conta dessas terras é os patrícios. Então, o Tibério Graco falou: vamos fazer uma reforma nas terras que vocês estão conseguindo acessar com a sua expansão. No período de expansão territorial, a terra começou a aumentar muito. Então, anteriormente, na monarquia, até no início da República, existiam somente alguns feudos
pequenas áreas de produção. Agora, há latifúndios com escravos trabalhando em que os plebeus não são mais beneficiados com isso. A expansão não beneficiou a plebe, ao contrário, aumentou a sua miséria. Então, quando o Estado romano conseguisse as terras, ele fosse limitado em 500 jurá, cerca de 370 hectares por indivíduo. Então, os patrícios teriam que ter sua propriedade latifundiária limitada. Todas as terras que excedessem a esse limite seriam revertidas ao Estado, que as redistribuiria em pequenos lotes aos cidadãos sem terra. Então, os patrícios estavam fazendo a expansão, as terras eram deles, era patrimônio deles. Não, aí Caio Graco vem com a ideia de limitar a quantidade de terra que os patrícios têm, e essas terras que sobrarem ser do Estado. E se é do Estado, é público. Se é público, deve ser tanto dos patrícios como dos plebeus. Isso tem que ser assim para que haja igualdade. A reação do Senado e da elite patrícia fez com que Tibério Graco fosse assassinado juntamente com seus seguidores em 132 a.C. Então, ele tentou o mecanismo de limitar o poder patrício e foi assassinado. Mas isso já estava no fim, no fim da República. Isso foi as ações finais da República. Mas, 10 anos mais tarde, seu irmão Caio Graco, também tribuno da plebe, tentou executar um programa mais ambicioso. Aplicou a lei da reforma agrária em Capua e Tarento, permitiu aos cavaleiros o acesso aos tribunais que julgavam as finanças provinciais, prometeu a cidadania romana aos aliados italianos e decretou a lei frumentária, que determinava a venda de trigo a preços baixos aos plebeus. Reeleito em 122 a.C., mas derrotado no ano seguinte, Caio tentou um golpe de estado que resultou no massacre dos seus seguidores. No final, Caio ordenou que um escravo o matasse. Então, ele também tentou mudar a questão da plebe também, mas tentou dar um golpe na República, mas resultou em um massacre dos seus seguidores e, arrependido, pediu para alguém matá-lo, portanto, se suicidou. A reação à morte de Caio levou a uma ampla revolta popular que agravou ainda mais as tensões políticas em Roma. A vida política passou a ser dividida em dois agrupamentos: o partido aristocrático, composto por patrícios membros das elites tradicionais e que desejava manter seu poder e a ordem vigente, e o popular, que lutava pela realização de reformas. A própria instabilidade política abriu espaço à ação dos generais, que usavam seu prestígio e poderio militar para realizar carreira política em um dos partidos. Não se esqueça que os militares, os generais, estavam se expandindo, então eles tinham muito prestígio em relação ao Senado. Então o Senado e os generais tinham meio que uma relação mútua de querer manter a ordem vigente e também manter a expansão com esse general. Um deles, chamado Caio Mario, conseguiu chegar ao poder em 105 e 100 a.C. De origem plebeia, Mario era o homem mais rico de Roma. Um homem novo que, através da riqueza, foi galgando postos dentro do exército romano. Chegando a general, conquistou a Numídia em 106 a.C., derrotando também povos germânicos que ameaçavam os domínios romanos. Seu prestígio fez com que se impusesse como ditador por 6 vezes seguidas em um flagrante ato inconstitucional, mas com apoio do Partido Popular.
A Caio Mário deve-se a formação de exércitos proletário e profissional, na qual os legisladores se alistavam por 25 anos, recebendo soldo, parcela do espólio de guerra e um lote de terra quando tinha baixa. Mário permitiu aos homens livres, pobres, o acesso a uma ocupação remunerada. Seu exército, contudo, era um instrumento político. Entre 99 e 82 a.C., o Partido Popular dominou Roma, especialmente por meio de Mário, morto em 86 a.C., salvo breves intervalos. Foi somente com sua morte que o partido aristocrático logrou recuperar o poder, através de Sila, um general cujo o prestígio vinha também no rastro de conquistas militares. Sila tomou o poder em Roma, estabelecendo uma ditadura militar. Restaurou o poder do Estado em sua plenitude, revogou as prerrogativas legislativas do tribuno da plebe e restringiu os direitos jurídicos dos cavaleiros. Baniu numerosos senadores e cavaleiros, suspeitos de serem simpatizantes do Partido Popular, lhes confiscando os bens e excluindo seus descendentes da vida pública. Esse conjunto de ações deixam claro que o Senado não reconhecia em si condições de manter o poder, mesmo quando o partido aristocrático recuperava o controle da vida pública. Assim, optava por delegados a uma ditadura. Sila cria um vácuo político em Roma, quando, ao se encerrar o seu período ditatorial, se recusa a dar o golpe, gesto inesperado. Presta atenção, desde a origem da República, tinha esse princípio de evocar ditadores em um período de 6 a 1 ano, para que retorne à ordem da República. O Senado fazia isso. E o Senado aprovou a ação de Sila, que é um general. E a gente nunca pode esquecer que os generais estavam em prestígio porque eles estão expandindo e estão lutando contra os bárbaros, estão lutando para acessar o mercado do Oriente. Então os generais têm uma autoestima, ele tem um prestígio político e social muito alto. Por isso que o Senado patrício se aceita essa ação desse general Sila. Mas ele não dá um golpe no final do seu período, porque pode ser de 6 a 1 ano. De vez ele dá um golpe, ele fez isso tudo e o Senado não fez nada contra ele poderia ter essa vontade pelo poder, porque o Senado deixou um vazio de poder, um vácuo político. Então ele podia ter dado um golpe, mas ele fez um gesto inesperado e não deu um golpe. E em 70 a.C., Crasso, que se notabilizou por esmagar a rebelião de escravos liderada por Espartaco e Pompeu, vencedor da revolta nacionalista de Sartório na Ibéria, elegeram-se cônsulos. Então, vem outros generais com prestígio social e político e viram cônsulo. Então, vai formando a primeira uma ditadura, um império formado por 3 pessoas. Então forma os cônsuls, contra eles ergue-se uma conspiração patrícia chefiada por Catilina. A necessidade de ampliar sua base de apoio levou os 2 cônsuls a se alinharem a um sobrinho de Mário, Caio Júlio, mais tarde conhecido como Júlio César. Então a necessidade de ampliar a sua base de apoio levou os 2 cônsulos. Quem seriam os cônsulos? Pompeu, que não sabia esmagar a rebelião dos escravos liderada por Branco, e Pompeu. Então Crasso e Pompeu se uniram e se aliaram a um sobrinho de Mário chamado Caio Júlio, mais tarde conhecido como Júlio César, principal líder do popular e herdeiro da incalculável fortuna deixada por Mário. Essa aliança, firmada em 60 a.C., totalmente ilegal segundo a composição institucional da República, ficou conhecida como o Primeiro Triunvirato. Então, como teve um vazio de poder e o que estava sendo apoiado pelo Senado não deu golpe, veio outro e deu um golpe. E é formado pelos os patrícios, ricos, formado da classe patrícia, e eles se unem em um ato institucional contra a República
e forma o primeiro triunvirato. Os três líderes dividiriam entre si a jurisdição do império, cabendo a Crasso o Oriente, a Pompeu a Ibéria e a Júlio a Galia, onde ele praticou a repressão contra os cristãos, que vai ser na próxima aula. Território ainda independente de Roma. A morte de Crasso em 53 a.C. inevitavelmente colocou Júlio e Pompeu frente a frente. O fortalecimento militar de Júlio, que conquistará a Galia e ampliará violentamente seu poder, fez com que o Senado passasse a temer suas ambições políticas. Por isso, numa tentativa de detê-lo, em 49 a.C., Pompeu foi nomeado cônsul único pelo Senado. Ao mesmo tempo, chamava Júlio César de volta a Roma, uma clara manobra para esvaziar seu poder militar. Pronunciando a famosa frase "A lei jacta est", a sorte está lançada, Júlio entrou em Roma à frente de seus exércitos, configurando um inegável golpe de Estado. Abalado com o prestígio popular de Júlio, Pompeu fugiu para a Grécia, onde foi derrotado em 48 a.C. Então tentaram dar um golpe no Júlio César, mas ele que deu o golpe com sua estrutura militar. Em 46 a.C., senhor absoluto de Roma, Júlio fez-se proclamar ditador por 10 anos, de onde vem o título de César, atribuído a outros governantes. Então, o novo ditador sempre se chama César, porque César é o nome de um ditador que pode ficar por 10 anos no poder. E ele também tem uma religião, uma conotação religiosa, você respeitar o rei César ou o ditador César. Seu período de ditadura foi curto, então Júlio César foi muito curto, sofrendo forte oposição do Senado, que via nele uma clara ameaça por sua ambição de instaurar uma monarquia hereditária de tipo helenístico. Então ele queria pegar as ideias de Alexandre o Grande, Felipe II, nessa hereditariedade da monarquia. E o Senado tem pavor disso. O Senado, constituído por várias pessoas, odeia a concentração de poder, porque eles não podem mandar na concentração de poder. Então, quanto mais concentração de poder, mais o Senado é contra. César foi assassinado a punhaladas na saída de uma reunião do Senado. Esse assassinato foi fruto de uma conspiração que reuniu senadores republicanos idealistas, partidários de Pompeu e elementos do seu próprio círculo. Júlio César era um homossexual e foi morto pelo seu companheiro, porque quem deu as apunhaladas foi o seu próprio círculo de contato. O projeto do Senado de recuperar o poder não se realizou, contudo, com a morte de Júlio César, em razão de dois fatores. O primeiro foi a violenta reação da plebe, a quem César mimara com a distribuição do trigo das regiões conquistadas e com a doação da parte de sua fortuna pessoal. O segundo e mais importante foi a reação do exército. Durante os anos de seu governo, César trouxe o exército cada vez mais para o centro das decisões, em sua política de neutralizar o poder do Senado. A morte de César foi assim tomada pelo exército como um golpe contra ele, motivando uma reação que a tornaria o centro da vida política em Roma. Não por acaso, foi na prática o exército quem tomou o poder, o que pode ser facilmente observado na composição do governo que antecedeu logo após a morte de César. Composto por Otávio, sobrinho e herdeiro de César, Lépido, antigo comandante das forças da cavalaria de César, e Marco Antônio, seu mais hábil general. Em 43 a.C., esses três homens formaram o segundo triunvirato. Então, o império ele é tomado pelo poder militar. César, por ter essa característica de ser um bom general, um bom articulador de guerra, de trazer o povo que está no exército com ele, conseguiu que os seus três maiores amigos, digamos assim,
tomasse o poder de Roma contra o Senado, formando o segundo triunvirato. A ascensão do triunvirato, então aqui é o primeiro triunvirato, aqui vem o Júlio, governo único, Júlio César, e aqui vem o segundo triunvirato. Segundo triunvirato, aí é Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido. A ascensão do segundo triunvirato deu origem a uma violenta repressão sobre os conspiradores que haviam participado do assassinato de César. Instalou-se um clima de perseguições e mortes, impondo o terror sobre o Senado. Claramente é o exército que detém o poder, e toda a luta política resume-se agora à busca de sua plena aceitação. É nesse contexto que em 33 a.C. Marco Antônio controla as províncias orientais e Lépido foi o derrotado por Otávio, que já dominava a Itália e as províncias ocidentais. Restando só Marco Antônio e Otávio, o conflito entre ambos tornou-se inevitável. O estopim para o conflito foi representado pela questão do Egito, questão que vinha se arrastando desde o governo de Júlio César. Este, para ampliar seu poder contra o Estado, inclusive o militar, havia feito um acordo com a herdeira do trono egípcio, Cleópatra, colocando no trono contra o seu irmão Ptolomeu. No confronto com Otávio e Marco Aurélio, buscou-se uma aproximação com o Egito, visto como uma perigosa aos interesses romanos, uma vez que Cleópatra tinha um filho com Júlio César. Otávio usou essa aproximação para aglutinar o exército romano em torno de seu nome contra Marco Antônio. A última guerra civil da República terminou em 31 a.C. com os suicídios de Marco Antônio e Cleópatra após a grande derrota de Ácio na Grécia e com a vitória definitiva de Otávio, que transformou o Egito em sua província pessoal. Cristalizou-se assim um poder pessoal fortemente apoiado no exército. Mais que isso, usando métodos semelhantes ao do seu tio Júlio César, Otávio apoderou-se das abundantes colheitas do Egito, passando a abastecer a plebe romana com trigo gratuito. Além disso, o gigantesco tesouro egípcio acumulado ao longo de milênios permitiu a ele formar um grande exército diretamente sobre sua autoridade. Submetido pela força e pelo apoio popular a Otávio, o Senado viu-se obrigado a referendar esse poder, concedendo uma série de títulos. O primeiro deles foi o de Príncipe Santos, o primeiro senador, o que lhe permite presidir o Senado. A simples concessão desse título já representa uma clara inversão na própria estrutura da República. A existência de um poder acima do Estado significa um passo decisivo no caminho da centralização do poder. Nesse período, inclusive, já é conhecido como Principado, dando a entender que não é exatamente a forma republicana de governo que tem o poder em Roma. Os demais títulos recebidos por Otávio, portanto sobrinho de Júlio César, apenas confirmam essa tendência. Imperator, ou comandante, e chefe do exército. Tribuno da plebe, que lhe dava o direito de falar em nome de plebe nas reuniões do Senado, e pontífice máximo, que lhe concedia a chefia da religião. Então ele era um imperator, um príncipe senatus e um pontífice máximo. Ele tinha altíssima concentração de poder, Otávio Augusto, e fez com que a república deixasse de existir, porque a república passou a presentear Otávio com títulos que não faz parte do sentido de república. República ela repudia a concentração de poder porque ela é formada por várias pessoas. Ela não tem como deixar uma pessoa acima de todas, porque já não é mais república. O corolário desse processo foi a concessão a ele do título de Augusto, o escolhido dos deuses. Então, a partir de agora, todos os imperadores serão chamados de Augustos. Por quê? Porque ele é escolhido
dos deuses. Então ele ficou como chamado Otávio Augusto. Tive título que eu colocava acima dos mortais comuns, dando-lhe o direito de indicar seus sucessores. Era a constatação definitiva do fim da República e do retorno a uma forma monárquica de governo, caracterizando a fase do Império. Então, a gente entendeu aqui os títulos de Otávio, o Príncipe Santos, Tribuno da Plebe, Proconsul, Imperator e a concentração absurda de poderes com Augustus, Otávio Augustus. Vamos começar com o Império. Ele é dividido em dois, o Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império é de 27 a.C. a 232 d.C. Então vai começar o regime monárquico novamente. Então é monarquia, república, monarquia na forma de império. E que esse império agora tem títulos para fazer tudo que quiser, porque o cara manda em Roma. O que ele assina é feito. Tradicionalmente, o período do Império em Roma é dividido em duas fases distintas. O Alto Império, estendido da segregação o Alto Império estende-se da sagração de Otávio em 27 a.C. até por volta do século III d.C. e se constitui no Império de consolidação e apogeu do Império. O Baixo Império, do século III ao V, representa um momento de crise e decadência do Império até o seu final, em 476. Então, essa monarquia teve um início e um fim. Ela foi de 27 anos mais 476, portanto, 500 anos de monarquia imperial com os Augustos. Em termos políticos, o Império teve por base a centralização do poder nas mãos do imperador, na mão do Augustus, fortemente apoiado no exército. As prerrogativas do Senado, embora formalmente mantidas, foram drasticamente reduzidas na prática, restando-lhes apenas a administração da Itália e das províncias sem guarnições militares, províncias senatoriais. O Augustus, o imperador, controlava a religião, o exército, as funções legislativa, judiciária, as finanças do Estado, a política externa e as províncias mais importantes. A redução do poder do Senado causou choque entre este e o poder imperial. Choques que sempre foram resolvidos pelo uso da força militar na qual se apoiava o imperador. Lembramos que o poder efetivo estava na mão do exército, sendo o imperador apenas aquele a quem o exército aceitava como governante. As seguidas crises sucessórias, golpes, assassinatos, conspirações mostram exatamente essa característica. O exército, com um efetivo de mais de 300 mil homens, vindo da fortuna do Egito, vindo da Ásia, vindo da Liga do Peloponeso na Grécia, foi estacionado ao longo das fronteiras do Império. Foi tudo para Augusto e ele financiava o exército. Então ele tinha 300 mil homens ao seu favor. Esses 300 mil homens foram estacionados ao longo das fronteiras do Império, os limes, para resguardá-los dos ataques bárbaros. Formando uma força profissional composta por legiões de recrutamento obrigatório entre os cidadãos romanos e por forças auxiliares de recrutamento provincial. Ele fez um exército brilhante para sua proteção. Augusto criou também uma força militar de elite, a Guarda Pretoriana, aquartelada em Roma, para a proteção pessoal do imperador. A sociedade foi dividida em 3 ordens, segundo um critério censitário, era uma monarquia censitária, formando-se a senatorial, que possuía privilégios políticos, a equestre, que permitiu acesso aos cargos públicos, a inferior, que abrigaria a maior maioria dos cidadãos. Com isso, Otávio ganhava o apoio dos comerciantes ricos. Ao mesmo tempo, como forma de compensar a perda de poder do Senado, ele cumulava os senadores com regalias, que os tornavam dependentes do poder imperial. O controle sobre a plebe era efetuado através da política de concessão de alimentos. Se lembra que ele tinha muita riqueza, ele tinha muito dinheiro. Ele só conseguia esse dinheiro porque ele ainda estava expandindo o seu império. No momento que ele parar o seu império de expandir, ele não vai ter esse dinheiro, ele não vai ter mais conquista, não vai ter mais metais, ele não vai conseguir os metais da África, do Egito, da Ásia. Então, quando ele parou de
o fim do império vai ser quando ele justamente parar essa guarnição do seu império. E como é que ele deixava a classe feliz? Ele tinha muito dinheiro estocado com essa expansão e a política, o controle sobre a plebe era efetuado através da política de concessão de alimentos, política iniciada por seu tio, Júlio César, e ampliada por Otávio Augusto, atual imperador. Também criaram-se grandes espaços públicos para a realização de jogos, corridas de bicas e combates de gladiadores, de modo a dar à plebe uma forma de diversão que permitisse manter a revolta social em um nível controlado. Era a política do pão que é comida, cereal, e circo. Circo era todo esse espaço público com esses jogos, combates, tudo isso para interter a plebe a não entrar em um choque, uma revolta social contra o seu poder totalmente centralizado. Economicamente, o império assentava-se sobre o trabalho escravo e a riqueza gerada pelas províncias, tanto pelos tributos pagos quanto pelo comércio altamente lucrativo que Roma mantinha com eles. A manutenção dessa riqueza dependia essencialmente do exército, o que ampliava ainda mais sua importância para o império. Augusto foi o primeiro imperador da denominada dinastia Júlio-Claudiana, que permaneceu do poder até 68 d.C. Seus integrantes foram Tibério, Calígula, Cláudio, e que incorporou o império da Maurita e a Bretanha, e Nero, aquele que queimou os cristãos. A morte de Nero, forçada ao suicídio, fez eclodir a primeira crise sucessória imperial. O exército impôs seu comandante em rápida sucessão, Galba, apoiado pelas legiões da Ibéria. Otto, candidato da guarda pretoriana, e Vitélio, comandante da Gália. O estado de guerra civil gerado durante essas sucessões acabou vencido por Vespasiano, comandante do exército do Oriente. Vespasiano governou de 69 a 96 d.C., sendo sucedido por seu filho Tito e Domiciano, formando a dinastia dos Flávios. A dinastia seguinte dos Antônios caracterizou o século de ouro do Império. Foi composta por Nerva 96 a 98 d.C., por Trajano 98 a 117 d.C., que ampliou o império pela conquista da Dácia, Armênia e Mesopotâmia, dando sua maior extensão territorial, por Adriano, que deu início à edificação de grandes muralhas de pedras nas fronteiras imperiais, por Antônio Pio, por Marco Aurélio, o imperador filósofo que defendeu as fronteiras do Danúbio das invasões bárbaras, e por Cômodo. Os assassinatos de Cômodo por uma conspiração palaciana jogou o império em um estado de anarquia e de guerras civis generalizadas. Os vários comandantes militares apoiaram-se nas legiões para usurpar o poder imperial. Após 5 anos de lutas, os generais tropas da Danúbio, Séptio Severo, sangrou-se vencedor. A última dinastia do Alto Império, a dos Severos, pode ser denominada de monarquia militar, penunciada a grave crise que se avizinhava. A sucessão tornou-se hereditária, restringindo a família dos Severos, que se portavam como monarcas orientais. Compuseram a dinastia Sepímio Severo, Geta, Caracalla, Elogabalo e Severo Alexandre. Então, aqui está um mapa dessa toda, a partir do Império, essa toda expansão, essas brigas pelo poder, que foi cada vez mais levando ao tempo um maior espaço do Império Romano. Aqui está a Gália conquistada antes de César, e aqui a Gália conquistada depois de César. Então, ele chegou ao Oriente, tem um Império do Ocidente ao Oriente. Bom, agora isso é o Alto Império. A gente está vendo briga pela dinastia do Alto Império, mas o Baixo Império é o fim do Império, porque é o fim dele.
Então, desde o início do Império, tem brigas pelo poder. E essas brigas são constantes. E elas vão ser um dos fatores que vai acabar com esse Império. Vão ter outros fatores que será abordado na próxima aula. Então, vamos falar das questões. Mackenzie 2015. Os generais... só um momento. Os generais os enganam quando os exortam a combater pelos templos de seus deuses, pelos sepultamentos dos seus pais, isto é, porque de um grande número de romanos não há um só que tenha o seu altar doméstico a seu jazido familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo de outros. Dizem que são senhores do universo, mas eles não são donos sequer de um pedaço de terra. Segundo Plutarco, essas foram palavras proferidas por Tibério Graco, o primeiro dos Gracos. Tem o Tibério e tem o Caio. Então, Tibério Graco contestando exatamente os patrícios, falando que eles não tinham poder algum para ter toda essa riqueza. Político romano e um discurso público. A respeito da iniciativa promovida tanto por ele como por seu irmão Caio durante o período da República Romana, podemos afirmar que o irmão dos Gracos reconheciam que a distribuição de terra seria a solução para atender às necessidades de uma plebe marginalizada. Letra B. 2. Fulvestre 2014. César não sairá de sua província para fazer mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para restabelecer em seus poderes os tribunos da plebe que tinham sido, naquela ocasião, expulsos da cidade, para devolver a liberdade a si e ao povo romano oprimido por facção minoritária. Isso aqui é Júlio César. Logo no início da na sua presença, no final do primeiro triunvirato, ele vem com essa atitude de militar junto com o plebe. Ele dava alimento para a plebe de graça. Então ele está defendendo a plebe justamente contra uma facção minoritária do Senado. O Senado era latifundiários com grandes escravos que não estava dando nem a mínima para os plebeus. Então o texto do século I retrata o cenário romano da transição da República ao Império, período de reformulações provocada pela expansão mediterrânea e pelo aumento da insatisfação da plebe. Letra B. Vamos para 3. 2012. A imagem anterior nos remete à luta entre gladiadores, um jogo importante na composição da política do pão e circo, instituída no Império Romano. Na arena, escravos se enfrentavam até a morte para deleite dos espectadores. Nesse contexto, a violência se transforma em um espetáculo público e nela se observa exatamente a diversão das camadas sociais mais afetada pela política expansionista de Roma e pelo crescimento do número de escravos nas cidades. Letra E. Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula.